Coletiva, Vinícius Bergantini. Boa noite, Vinícius. O resultado não foi o que você esperava, né? Mas parece que a bola hoje não queria entrar, né? É verdade, a gente ficou chateado, né? Pela vitória não ter vindo. Depois de um primeiro tempo tenso, a gente acho que voltou bem melhor no segundo tempo. Criamos as oportunidades, infelizmente a gente não conseguiu transformar em gols. A gente tem que ter bastante critério para avaliar, a gente sente muito, entende a torcida, né? A gente tem que ter personalidade, assimilar bem o que vem acontecendo e seguir forte no nosso trabalho. Bergantini, boa noite. Apenas acrescentar o que disse o companheiro Igor agora há pouco, né? Nesse resultado de hoje, a bola logicamente poderia ter entrado, mas o que é que faltou? O que é que você considera? Todo o trabalho colocado em prática trouxe a satisfação que você queria? Apenas lamentar que essa bola não entrou? Termos táticos, o time cumpriu realmente o seu papel? Mais no segundo tempo, a gente tem que ser bem sincero, bem frio nessa hora de analisar, de falar, né? E é inevitável, né? Tem uma coisa que está pesando, a gente vem, isso eu posso garantir, né? O pessoal que está no dia a dia está vendo os jogadores trabalhando muito, né? Não tem ninguém negligenciando o trabalho, tirando o corpo fora. Nem nada, mas em alguns momentos nós estamos sentindo demais o jogo, né? Por alguns momentos a gente perdeu o controle, como foi no primeiro tempo, às vezes a gente perde, tem uma sequência de erros que a gente erra alguma coisa simples, depois a gente quer tentar algo acima da média e aí acaba perdendo um pouco da segurança no jogo. Isso foi o retrato do primeiro tempo. A gente voltou melhor no segundo tempo, né? Conseguiu jogar o adversário para trás. A gente tinha muita preocupação com os contra-ataques. A gente praticamente não deu nenhum contra-ataque para a equipe da Aparecidense, mas o resultado. Hoje a gente não conseguiu a virada, né? Tivemos boas oportunidades, né? A cabeçada do Foster, a cabeçada do Thiaguinho, o chute do Iago Teles, do próprio Bill. Então, assim, não é desculpa, né? Mas essa eficiência ela é sempre bem-vinda em jogos tensos, né? E hoje a gente não conseguiu fazer a diferença para conseguir a vitória. Bergantini, boa noite. Web TV Maceió Oficial com a gente também aqui nessa entrevista coletiva. O que fazer agora? Trabalhar a cabeça do jogador depois desse tropeço dentro de casa. Os jogadores, também o senhor, sabiam que as duas vitórias seriam fundamentais para o grupo se firmar, já que na sequência tem 2 jogos difíceis fora de casa, que é o Botafogo da Paraíba e o Náutico. Como trabalhar a cabeça dos seus comandados, professor? Boa noite. É verdade, a gente queria, né, essa primeira vitória para depois ir para o jogo do América e buscar. A gente sabe da importância, né, de vencer em casa. E eu já tive inúmeras situações como essa, como treinador, como jogador, como auxiliar, e eu só vejo uma maneira, né? Eu acho que você tem que fazer o simples bem feito, né? Assim você recupera a confiança, você acerta as coisas simples, você cresce no dia a dia, cresce no jogo. Trabalhar forte, fechar a boca, não falar muito, tá sempre disponível para fazer algo a mais no dia a dia de treinamento, seja o pessoal da comissão técnica, com abordagem com os jogadores, com vídeos, com inúmeras situações que a gente pode ajudar o jogador, né? E dentro de campo pedir isso para os jogadores, né? Não é jamais se acovardar, mas você consegue fazer o simples bem feito e assim você retoma a confiança, você volta a acertar mais do que errar. E passar confiança para que a gente repita mais vezes o que aconteceu nesse segundo tempo com uma eficiência, com uma fome, de fazer o gol e vencer os jogos.
Bergantin, conversando com o torcedor estava nessa expectativa dessa sequência dentro de casa de pelo menos 4 pontos, né? Hoje foi um empate, provavelmente eles querem a vitória no próximo jogo. Vocês também pensavam nisso? Pelo menos no mínimo esses 4 pontos? Também essa meta de vocês? Olha, de verdade a nossa meta era 6 pontos, né? E o adversário dificultou muito no primeiro tempo. No segundo tempo a gente não conseguiu sair com a vitória. Mas a meta era vencer os 2 jogos, sem dúvida. A gente sabe da dificuldade, 1 ponto, né, não nos colocou no G8 de novo, mas a gente queria a vitória. Isso a gente não pode fugir da responsabilidade de um jogo em casa, com respeito aos adversários, mas temos um bom tempo aí para trabalhar para o jogo do América. Temos mais 10 jogos, então é uma caminhada. Se você me perguntar, poxa, a gente sabia que ia ser muito árduo, muito difícil, né? A gente esperava ter, né, nessas contas agora, de repente aí mais pontos, mas a gente tem que ser forte, né, nesse momento, como equipe, se juntar. Próprio jogadores falaram ali que quem vai resolver somos nós, né, que estamos ali trabalhando, que está no dia a dia. E da gente não colocar dúvidas, sempre a gente tem coisas para ajustar, tem que trabalhar muito a cabeça de todos, né? E saber que a gente vai enfrentar coisas duras, não só no próximo jogo, na sequência, mas só nós mesmos vamos conseguir dar as mãos, trabalhar e construir esse caminho de classificação. O que precisa ser ajustado, Bergantin? Olha, eu acho que agora muito mais é a questão mental, a questão da confiança, da gente não botar inúmeras interrogações e trabalhar, seguir com a convicção, como eu disse antes, repetir o máximo do que a gente fez no segundo tempo, com mais força, com mais garra, com mais pressão, com mais definições e transformando, obviamente, em gols. Falando um pouquinho aquilo que o torcedor quer ouvir e tem cobrado bastante, é a questão de reforços. Eu sei que não é a sua parte isso aí, mas reforços chegarão para o CSA? Olha, a gente está, como já falei aqui, a gente está sempre olhando o mercado, tá? E a gente está muito ligado, muito atento. É óbvio que chegaram inúmeras ofertas, né, que a gente está analisando. Nada é descartado, né? Hoje, de verdade, eu te falaria que eu acredito que a gente vai acabar trazendo, sim, alguns reforços. Teve, né, o presidente sempre falou, e com razão, da gente trabalhar com um grupo enxuto, né? A gente tem praticamente 2 jogadores por posição. Na defesa, nos zagueiros tem 5, acaba tendo um a mais, e no centroavantes também, né, com o Bill, com o Jô e com o Luiz Felipe. Mas a gente, né, tá muito atento ao mercado, né? Não é uma passividade, não é falta de critério, não é falta de trabalho, né? Mas hoje eu digo, né, de verdade, que eu acredito que a gente vai para o mercado, e o campeonato está dizendo isso, né? Que a gente, né, não por falta de qualificação, mas a gente internamente consegue, talvez com uma competição interna melhor, até tirar mais dos atletas que estão aqui e os que vêm para ajudar. Principalmente nesse segundo tempo, o torcedor ficou um pouco impaciente nesse toque de bola do CSA, trabalha de um lado, trabalha do outro, não encontra espaço. É uma coisa também a ser melhorada, essa questão da criatividade, essa última bola do CSA. Você acha isso? Eu acho. A questão não é só da bola bater de um lado, bater do outro. Acho que isso é uma coisa que a gente até fez bem, mas ela bateu de um lado, não deu para definir, bateu de um outro. Aí a gente tem uma condição de cruzar essa bola, de finalizar, e a gente às vezes perde oportunidades de finalização, tá? De cruzamentos, de botar a bola na área. Todas as vezes que a gente botou a bola na área, levou perigo, tem segunda bola, o time acaba sendo desarrumado e você vai ali sufocando, pressionando o time. Eu acho que é uma coisa que a gente pede, trabalha muito, a questão de não perder a oportunidade de definir jogadas. E assim é uma questão que a gente também precisa fazer mais e evoluir nessa questão. Bergantin, esse é o futebol ideal que você pode colocar contra o América,
ou o América é um time que você vai ter uma atenção mais especial, né? Porque nesse momento você já pode ter de volta o Everton Silva, mas você perdeu o Iago Teles, que recebeu o terceiro cartão, né? É verdade, a gente, né, não tem a opção do Everton de volta, além de ele estar vindo jogando, ele exerce uma liderança muito positiva. E aí, né, a gente tem algumas coisas na cabeça, não dá para definir agora, vamos avaliar bem a semana. Foi uma semana que o próprio início do Iago Henrique, né, a gente fez vários testes durante a semana, era importante a gente ter essa formação bem ofensiva para esse jogo. O Iago é um segundo volante que sai bastante para o jogo, joga entre linhas, então eu acho que é adotar a mesma maneira, né, de trabalhar, dar oportunidade para os atletas se mostrarem no treinamento, né, demonstrar essa vontade, essa coragem, e aí a gente escolher o substituto do Iago Teles e sobre a volta do Everton Silva. Então, o torcedor cobra muito, Bergantin, um camisa 10. Hoje você teve esse camisa 10, que foi a entrada do Rodolfo, mas ele não rendeu o que você esperava na partida, assim também como a entrada do Robinho, não foi isso? O jogo, né, a gente tem o próprio Thomas, que tem bons números no ano. Eu sei que tem alguns momentos de questionamento, né, mas acho que, se não me engano, um dos melhores anos, né, que ele vem fazendo. Não quero ser injusto aqui, mas o Rodolfo, a gente até pensou em iniciar com ele e com o Thomas. Foi uma das coisas que a gente treinou na semana para ter essa ofensividade. O Rodolfo tá bem, tá normal, mas ele veio de um período aí, né, com uma dor no adutor, e de repente um pouco da falta de ritmo, o jogo muito tenso também. O jogo ficou até de repente mais brigado do que pensado. Ele se colocou bem no início, quando ele entrou ali com o Arnaldo, com o próprio Robinho. Depois, na mudança, ele acabou vindo para o lado esquerdo, estava mais travado. Depois a gente ainda tentou, né, tirando o Moisés, colocando o Jô. A gente queria que a bola passasse mais na área, mas são dois jogadores ali, tanto o Thomas quanto o Rodolfo, que tem essa qualidade a mais. Hoje acabou o jogo sendo muito travado para o Rodolfo. O Thomas teve, né, além do gol, algumas participações boas, ofensivas, e a gente tem que continuar a trabalhar, dar confiança, recuperar muito a cabeça dos atletas e saber que de repente não era dessa maneira hoje e que o caminho vai ser árduo, mas eu vejo jogadores muito comprometidos. Às vezes o resultado parece que não. Mais uma vez eu digo que não só eu, mas todos, a gente entende a torcida, isso foi falado, e só a gente que vai, né, sair disso, conseguir as vitórias, botar uma energia forte para a torcida nos empurrar como foi hoje. Então a gente tem que ser profissional, saber que isso faz parte, pedir, né, esse voto de confiança, que não tem ninguém de sacanagem, não tem ninguém de corpo mole assim. Infelizmente a gente não conseguiu transformar, principalmente no segundo tempo, num resultado positivo. Eu queria que você falasse, o Dr. Ronaldo falou alguma coisa para você sobre o caso do Juan, que acho que teve uma pancada na coxa, que você terminou substituindo, e também do Iago, que foi o joelho direito dele. Teve alguma coisa já antecipada para você, não? Não, do Juan não teve nada. O Iago, me parece que foi só uma pancada, estava com furo cortado ali. Tem um lance que a gente contestou bastante a arbitragem, mas do Iago ainda é cedo. Eu espero que não seja nada grave, mas foi mais uma pancada, não teve nada aquela gaveta de ligamento, de algo mais de pior, assim. Acho que foi só um trauma. O time representa-se quando? Amanhã a gente já trabalha e trabalhando aí sem folga até o jogo do América e a sequência também para a Volta Redonda. Muito obrigado. Então, Boa noite, coletivo encerrada.